A enfermeira chegou atrasada à audiência de divórcio, abatida pela perda do casamento e da estabilidade que um dia a conheceu. Seu ex-marido e a amante o acompanhavam, cheios de sorrisos de triunfo, convencidos de que haviam vencido. Eles riram dela, acreditando que ela havia perdido tudo. Mal sabiam que o que estava prestes a acontecer mudaria completamente o rumo e traria uma reviravolta inesperada, uma surpresa que eles jamais poderiam imaginar. Uma penumbra agradável reinava, com apenas um fino raio de claridade penetrando as venezianas, projetando padrões curiosos nas paredes. Roberta Silva, a enfermeira da escola, estava diante da escrivaninha, sentindo uma onda de ansiedade inquieta. Ainda não conseguia acreditar que estava prestes a comparecer ao tribunal, preparada para encerrar 8 anos de sua existência. Então, você precisa se ausentar, Roberta? Indagou diretamente a diretora Bruna. A senhora mais velha, com seus cabelos tingidos de roxo e um sorriso levemente melancólico, fitou Roberta. Roberta concordou com a cabeça, sentindo um nó na garganta e os olhos marejados. Bem, obviamente, respondeu Bruna com um sorriso atrevido, acariciando um anel volumoso em sua mão. A vida pessoal tem prioridade. No íntimo, Roberta desejava que fosse realmente assim, mas a vida pessoal, como ela descobriu, nem sempre era simples e prazerosa. Pelo contrário, agora envolvia muitas arestas afiadas, ressentimentos e sofrimento. Preciso estar no tribunal às 11, sussurrou Roberta. É um processo de divórcio, entende? Bruna franziu o senho ligeiramente, mas logo sorriu novamente. Ah, Roberta, suspirou ela. Sempre disse que você é uma mulher resiliente. E seu garotinho é tão adorável. Roberta sorriu amargamente. Forte. Ela só esperava não desmoronar em lágrimas de amargura e mágoa. Então posso contar com a folga? Perguntou, tentando manter a voz firme. Claro, do que estamos falando? Bruna respondeu novamente, acariciando seu anel. Mas você entende que temos muito trabalho agora. A propósito, eu queria te informar que o diretor começou a falar sobre outra inspeção, a necessidade de preparar relatórios para o comitê médico. Mas Roberta já não estava mais ouvindo. Os pensamentos da jovem enfermeira estavam distantes, no tribunal, onde todas essas formalidades estavam prestes a se tornar o último fio de seu casamento com Maicon. Ela sentiu distraidamente, murmurando sim, sim, lutando para esconder o quão exausta e vazia se sentia. Você entende que temos muito trabalho agora, Bruna concluiu, olhando reprovadoramente para Roberta. Incapaz de aguentar mais, Roberta suspirou e finalmente se decidiu. Desculpe, Bruna, mas eu gostaria de ir agora. Posso? Roberta disse em um fôlego. Bem, então, Bruna resmungou, olhando para seu relógio novamente. Vá em frente. Apenas certifique-se de fazer o que eu disse. Você lembra sobre o relatório que... Roberta queria responder, mas a diretora já havia abaixado a cabeça, se enterrando na papelada. A enfermeira saiu do escritório e exalou de alívio. Finalmente, ela poderia ir ao tribunal, onde estaria oficialmente livre. Roberta deixou o escritório e desceu as escadas, atravessando o pátio da escola em direção ao ponto de ônibus. O tempo estava apertado, mas Roberta estava confiante de que conseguiria. Ah, se não fosse pela diretora com suas reclamações e sermões. O zelador Fred acenou alegremente e recebeu um gesto de retorno. Ele segurava sua vassoura como um rifle de épocas passadas. Estava quente lá fora e o ar estava parado. Quando Roberta se aproximou do ponto de ônibus, ela ouviu uma agitação e viu um homem de repente cambalear e cair no asfalto. Ela estremeceu, seu coração acelerou. Rapidamente olhou ao redor. Um grupo de estudantes próximos conversava alegremente e tirava selfies, sem prestar atenção ao estranho. Roberta se aproximou do homem caído, agachou-se e tentou reanimá-lo. Ele estava vestido com roupas sujas e exalava um odor que só poderia ser descrito como cheiro de rua. Roberta deduziu que ele provavelmente era um sem-teto.
A enfermeira cuidadosamente colocou a mão na testa dele. Estava quente. Você pode me ouvir? Está se sentindo mal? Diga alguma coisa. Mas ele não respondeu. Naquele momento, Roberta percebeu que o homem estava respirando com grande dificuldade e provavelmente precisava de socorro imediato. Ela olhou em volta e tentou mais uma vez reanimar o homem. Ele permaneceu inconsciente. Roberta enxugou a testa do homem com um lenço. Então, pegou o telefone e discou o número de emergência. Alô? Tem um homem deitado inconsciente aqui, solicito envio imediato de uma equipe médica. Aguarde, chegaremos entre 5 e 7 minutos. O atendente confirmou. Roberta concordou e encerrou a ligação. Retornou ao desconhecido, tocando sua testa novamente. A temperatura havia aumentado. Roberta constatou que o sem-teto estava em condição crítica. De repente, ele parou de respirar. Roberta paralisou. Seu coração acelerou. Recordou-se do treinamento em primeiros socorros de sua formação em enfermagem. A reanimação cardiopulmonar veio à mente, percebendo que não havia tempo a perder. Rapidamente, posicionou o homem de costas. Acalme-se, Roberta. Você consegue, murmurou para si, respirando fundo. Localizando o ponto correto abaixo do externo, iniciou as compressões. 1, 2, 3, 4, contava a cada movimento, esperançosa por um milagre. Nesse instante, um grupo de estudantes se aproximou. Aparentemente, haviam notado a comoção. Por favor, afastem-se, Roberta exclamou, mantendo as compressões. Os jovens recuaram, com expressões de curiosidade e medo. Um deles começou a filmar a cena com um smartphone. Vamos, vamos, Roberta repetia como um mantra. Parecia uma eternidade, mas finalmente as pálpebras do homem tremeram e ele respirou hesitantemente. Lágrimas surgiram nos olhos de Roberta. Ele está vivo. Meu Deus, ele está vivo, sussurrou a enfermeira, sentindo um alívio imenso. Nesse momento, uma ambulância dobrou a esquina. Ei, aqui! Eu chamei, Roberta gritou, acenando. Os paramédicos saíram rapidamente do veículo, aproximaram-se do homem e começaram a examiná-lo. Roberta recuou, exalando aliviada. Ela havia feito tudo ao seu alcance e mais, salvando uma vida, algo que nunca tinha feito antes. E eu pensava que o divórcio seria o evento mais importante da minha vida, Roberta murmurou, observando os médicos colocarem o sem-teto na maca. Seu coração ainda acelerado, ela finalmente chegou ao tribunal. Estava atrasada, terrivelmente atrasada. Sua advogada aguardava e a audiência de divórcio com Michael estava programada para começar às 11 horas em ponto. Ela olhou aflita para uma mensagem de texto da advogada. Roberta, não se atrase. Ofegante, Roberta subiu ao segundo andar e, encarando a primeira porta, questionou-se, posso fazer isso? A placa indicava a sala de audiências número 2. Respirou fundo e abriu a porta. Ao entrar no amplo recinto, viu uma grande mesa central com o juiz em toga preta sentado atrás, o escrivão à sua direita e o advogado de Michael à esquerda. A sala estava surpreendentemente lotada de jornalistas, fotógrafos, advogados e curiosos. Compreensível, pois não é todo dia que se vê o divórcio de um empresário rico. Roberta notou o lugar vazio em frente ao advogado de Michael, com 2 cadeiras, uma claramente destinada a ela. Voltou seu olhar para Michael, cujo rosto estava pálido e tenso. Ele a encarava com desafio e desdém. Ao lado dele, Stephanie estava sentada em um vestido vermelho chamativo com decote provocante. Seu rosto radiante com contentamento tomou conta dela ao avistar Roberta, que logo se acomodou. O advogado Anthony prontamente se ergueu para apresentá-la ao magistrado. Vossa Excelência, essa é Roberta Silva, a requerente. O juiz franziu o senho e declarou a continuação da sessão, mencionando que estavam analisando as demandas materiais da autora contra o réu.
Ele indagou se Roberta havia reconsiderado sua decisão de encerrar o matrimônio com Maicon Silva. Vossa Excelência, mantenho minha decisão de dissolver o casamento, Roberta afirmou. O juiz então propôs prosseguir com as reivindicações materiais, visto que ela perderá a introdução. Roberta e seu representante legal abordaram a divisão patrimonial com o advogado de Maicon. Durante o debate, Roberta esforçou-se para manter a compostura, ciente do olhar rancoroso e satisfeito de Maicon sobre ela. Contudo, não permitiu que o infiel abalasse sua postura. Roberta empenhou-se em demonstrar autocontrole, evidenciando ao juiz sua firmeza diante do cônjuge. Solicito a partilha de todos os bens adquiridos durante nossa união, ela pronunciou, repetindo as palavras preparadas por seu advogado. O defensor de Maicon contestou: Vossa Excelência, peço que o tribunal rejeite a demanda da autora. Roberta Silva não faz jus à divisão dos bens obtidos após sua saída do lar conjugal. As faces de Roberta enrubesceram de indignação. Isso é uma falsidade. Fui obrigada a me mudar há cerca de um mês devido às constantes infidelidades de meu marido, que trouxe outra mulher para nossa residência. O juiz questionou Maicon sobre a veracidade das alegações da autora. Maicon, erguendo-se, fitou a esposa com desprezo. Vossa Excelência, jamais fui infiel antes de seu abandono. Ela busca vingança por eu ter encontrado felicidade com uma parceira superior. Roberta, incapaz de conter-se, exclamou que o capital inicial de Maicon provinha de seu falecido pai. O juiz advertiu Roberta a manter a calma e apresentar evidências. Indagou sobre o paradeiro de Douglas, filho do casal, expressando desaprovação ao saber que a criança estava na escola, quando deveria estar presente para opinar sobre sua guarda. Roberta, lutando contra as lágrimas, tentava manter-se serena enquanto o juiz anunciava que prosseguiriam com a questão da residência do menor. Ela não podia crer que seu filho de 8 anos se tornaria objeto de disputa. Um silêncio tenso dominou o recinto, quebrado apenas pelo martelo do juiz. Olhando para Maicon, outrora seu grande amor e agora um estranho, Roberta viu seus olhos faiscarem de ódio e um sorriso de escárnio em seus lábios. O advogado dele iniciou, saboreando cada palavra. Vossa Excelência, apresento uma declaração de que meu cliente considera a residência paterna como o lar da criança. Roberta, em pânico, protestou veementemente contra a possibilidade de Douglas ficar com Maicon, alegando sua inaptidão para cuidar do filho. O juiz, impassível, a repreendeu por seu comportamento emocional. O advogado Anthony, olhando sua cliente com empatia, dirigiu-se ao tribunal. Vossa Excelência, estou preparado para apresentar provas. A senhora Roberta Silva é uma progenitora dedicada que sempre zelou por seu filho e pôde lhe oferecer uma formação apropriada. Um debate acalorado teve início. O representante legal de Maicon alegou que Roberta havia desamparado a família e falhado em prover Douglas, não sendo, portanto, uma mãe adequada. Roberta, por sua vez, buscou demonstrar que Maicon foi quem abandonou esposa e filho, e que sua saída foi uma ação necessária. O magistrado, como árbitro imparcial, examinou meticulosamente as evidências apresentadas, ocasionalmente inquirindo e elucidando pontos. Roberta procurou enfatizar que, apesar de Maicon possuir uma fonte de renda constante, ele não dispensava ao filho a atenção necessária. Maicon, em contrapartida, argumentou que Roberta tinha um emprego mal remunerado e não podia proporcionar uma infância adequada ao filho. O juiz escutou silenciosamente, reservando-se o direito de proferir a decisão final. Quando ele finalmente se pronunciou, todos os presentes ficaram chocados. Conduzimos a audiência e ouvimos todas as partes envolvidas com base nos documentos e testemunhos fornecidos. Chegamos à seguinte conclusão: o matrimônio entre Maicon Silva e Roberta Silva está dissolvido. A criança Douglas Silva permanecerá sob a guarda de seu pai. O patrimônio de Maicon Silva não está sujeito à partilha devido à falta de comprovação de que foi adquirido durante a união conjugal. Roberta permaneceu imóvel como uma efígie. As palavras do juiz ainda reverberavam em seus ouvidos como uma gravação em um fonógrafo antigo. Maicon declarou, incapaz de ocultar seu sorriso. Excelente trabalho. Mas para Roberta,
Tudo ao seu redor se dissipou em uma névoa escura. Ela lutou para respirar enquanto um nó se formava em sua garganta. Roberta fitou seu ex-cônjuge, que a observava com um sorriso triunfante. Seus olhos agora cintilavam com malícia e seus lábios se estendiam em um sorriso desdenhoso. Roberta se ergueu e deixou o tribunal, ignorando os olhares compassivos dos presentes. Ela apenas desejava correr para algum lugar distante, onde não fosse perturbada pelas lembranças do dia. Quando ela pisou lá fora, o vento abrasador de setembro atingiu seu rosto. Este outono havia sido excepcionalmente quente e árido. Lágrimas fluíam copiosamente, mas Roberta caminhava pela rua alheia aos transeuntes que a observavam com evidente desaprovação. O único pensamento em sua mente era como viver sem seu filho. O mundo havia se reduzido ao vazio amargo em seu coração, a dor insuportável de perder o bem mais precioso que possuía, seu pequeno. O filho parecia chorar junto com ela. Roberta vagueou pelo pátio da escola onde a vida pulsava. Crianças corriam e riam enquanto se dirigiam às suas salas de aula. Os professores faziam planos para o dia letivo seguinte, e somente Roberta se sentia uma estranha neste ambiente. Seu olhar percorreu os rostos das crianças que há muito se tornaram familiares para ela. Recordou-se de como Douglas agarrou sua mão em seu primeiro dia escolar, temeroso da longa separação. Naquela época, ela não trabalhava na escola e havia sido transferida há apenas 8 meses para acompanhar seu filho. "Mãe, sentirei sua falta", ele sussurrou, olhando em seus olhos. "E eu sentirei sua falta", Roberta respondeu, abraçando seu filho com força. E agora Douglas viveria com Michael em sua residência impecavelmente limpa e fria. Roberta não conseguia aceitar isso. Ela queria gritar de angústia, mas apenas conteve as lágrimas para não revelar sua impotência diante das crianças e professores. "Roberta, o que há de errado?", indagou Fred, que sempre foi uma pessoa atenciosa e gentil. O zelador notou Roberta parada a alguns metros da escola, sua cabeça baixa. "Nada", ela respondeu, tentando sorrir. "Só um pouco cansada." Mas Fred percebeu tudo, os vestígios de lágrimas em suas faces, os lábios trêmulos. Ele se aproximou dela e pousou uma mão em seu ombro. "Não se preocupe", disse ele suavemente. "Tudo ficará bem." "Como tudo pode ficar bem?", Roberta sussurrou, incapaz de conter suas lágrimas. "Eu perdi meu filho. Douglas agora vai morar com ele, com Michael." O zelador meneou a cabeça e segurou sua mão, deixando claro que não a abandonaria. "Douglas é seu filho querido, seu sangue e carne. Ele sente tudo e saberá que você permanecerá constantemente presente." Porém Roberta indagou ao zelador angustiada: "Como posso estar lá se ele não reside comigo?" Fred reiterou, lançando-lhe um olhar compreensivo. Roberta conteve o choro ao adentrar a escola, sua mão ainda trêmula e seus pensamentos fixos em seu filho. Considerava-se uma enfermeira destinada a auxiliar outros, mas como poderia agora aliviar sua própria dor emocional? A porta do consultório se abriu, e entrou com uma jovem professora esbelta, de belos cabelos escuros sempre impecáveis. Seus olhos azuis continham um enigma incompreensível aos demais. "Roberta Silva", Luana disse, observando o consultório. "Ouvi sobre seu processo judicial." "Sim", Roberta respondeu, forçando um sorriso. "Está tudo resolvido." "Lamento", Luana aproximou-se. "Imagino quão difícil deve ser para você agora." "Obrigada", Roberta murmurou, sentindo um nó na garganta. "Sabe", Luana prosseguiu, seus olhos cheios de genuína empatia, "Douglas é um menino muito inteligente e bom. Acredito que ele compreenderá a situação e ficará ao seu lado." Roberta suspirou tristemente. Era extremamente árduo, mas ela ansiava acreditar nas palavras de Luana, esperando que seu amor pelo filho superasse todos os obstáculos. "Obrigada, Luana", Roberta sussurrou, sentindo uma centelha de esperança. "De nada, não fiz nada extraordinário", respondeu a professora com um sorriso encorajador. Involuntariamente, ela observou seu pequeno, mas acolhedor escritório.
Na mesa, havia um porta-retratos com uma foto de Douglas em seu primeiro dia de aula, sorrindo com olhos radiantes de felicidade. Roberta tocou a imagem, como se tentasse transmitir todo o seu amor. Jamais te abandonarei, meu querido, pensou ela para Douglas. Estarei sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. Naquele momento, estava determinada a lutar por seu filho e pelo amor que sentia por ele. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Entre, ela respondeu sem erguer os olhos. Bruna, a diretora da escola, entrou com sua habitual expressão severa e olhar de desaprovação. Roberta Silva, ela começou em tom estritamente oficial, com evidente irritação, preciso falar com você. Sim, Bruna, Roberta respondeu, ainda sem levantar a cabeça. Um jovem apareceu enquanto você estava fora. Apresentou-se como Bento, a diretora continuou. Um homem de aparência distinta, de terno, com um SUV e segurança. Ele perguntou sobre você e sua vida pessoal. Sabe, Roberta, a escola não é lugar para assuntos pessoais. Você tem um horário de trabalho, há crianças para cuidar. Se não tem atenção, arranje um hobby ou leia um livro, mas do jeito que está agindo agora. Bruna fez uma pausa e olhou para Roberta, seu olhar repleto de desaprovação. É pouco profissional. Você sabe, não só a equipe, mas também os pais vêm à escola e, acredite em mim, haverá fofocas. Dirão que a enfermeira está tendo um caso com algum empresário. Não quero ouvir esses rumores. Roberta ergueu a cabeça e fitou a diretora com surpresa. Seus olhos não demonstravam medo nem vergonha, apenas confusão. Bruna, ela disse calmamente, não sei o que esse Bento lhe disse, mas seu comportamento foi pouco profissional. Sou uma enfermeira aqui para ajudar as crianças quando necessário, e não tenho tempo para assuntos. Bem, você vê, Bruna sentiu satisfeita, eu disse a ele que nossa Roberta não tem tempo para assuntos. Ele conseguiu seu número de telefone. Ele sabe como persuadir. Se você falar com ele, lembre-se dos reparos no ginásio e na cantina. Talvez ele possa ajudar com dinheiro ou materiais de construção. Roberta sentiu-se desconfortável com a confissão da diretora. Não era prudente fornecer seu número ao primeiro desconhecido. E quem exatamente era esse visitante misterioso? Talvez o parceiro de negócios de Maicon? Não parecia provável, já que seu marido a mantinha afastada dos negócios. Enquanto isso, Bruna saiu discretamente, deixando Roberta pensativa quando o telefone da sala de aula tocou. O alívio de Roberta era palpável, como se aguardasse um sinal para deixar sua mesa. Ansiava ver Douglas, seu filho e maior tesouro, mas temia sua reação, temendo magoá-lo. A sala fervilhava com a energia típica das crianças recém-liberadas, conversando e rindo animadamente. Douglas estava na recepção, absorto em seu caderno, mas seus olhos brilharam ao ver a mãe. Roberta aproximou-se discretamente. Ela tocou a mão do filho, sussurrando, Douglas, querido, vim te ver. Ele sorriu. Como está, amor? Roberta indagou, contendo as lágrimas. Bem, só fizemos uma prova, respondeu Douglas, desviando o olhar. Roberta sentiu seu coração despedaçar, percebendo que ele omitia algo. Estava visivelmente perturbado. Douglas, tivemos uma audiência com seu pai, Roberta começou, tentando manter a calma, mas com os olhos marejados. Eu sei, murmurou Douglas tristemente. Seu pai terá sua guarda agora, continuou Roberta. Douglas ergueu os olhos lentamente, revelando a dor que ela temia ver. Não quero morar com papai. Entendo, querido, sussurrou Roberta, mas foi a decisão do tribunal. Não posso mudá-la. Você morará conosco? Perguntou esperançoso. Roberta hesitou, querendo dizer que sempre estaria com ele, mas sabia que seria mentira. Não, viverei separadamente, disse, sentindo um nó na garganta, mas visitarei você, nos falaremos por telefone e sempre poderá contar comigo.
Com que frequência virá? Indagou Douglas, sua voz carregada de esperança que Roberta não queria destruir. O mais rápido possível. Tudo ficará bem, Douglas. Amo você muito. Sentirei sua falta, disse o filho, com um tom infantil e desarmante, olhos brilhando de lágrimas. Sentirei sua falta a cada segundo. Abraçaram-se por um momento, então Roberta partiu, sentindo um peso insuportável. Em seu escritório, pegou seu antigo smartphone na mesa. A tela mostrava uma chamada perdida de número desconhecido. Quem seria? Nesse instante, o telefone tocou novamente. Roberta atendeu. Alô? Roberta Silva, uma voz masculina agradável soou. Aqui é Bento Salles. Espero não estar incomodando. O nome não lhe dizia nada. Estou ouvindo. Provavelmente não me conhece, continuou o homem, mas sou muito grato. Você salvou meu irmão. Roberta ficou em silêncio, aguardando uma explicação. Seu nome é Paulo, prosseguiu Bento. Ele estava vestido como mendigo, parte de um exercício de atuação para uma escola de teatro. No calor, teve um ataque cardíaco. Tem problemas cardíacos desde criança, precisa de marca-passo, mas se recusa. Enfim, você o salvou naquele momento. Roberta recordou-se. Sim, fui eu. Obrigada por ligar. Como ele está? Paulo está bem, já em casa. Muito obrigado, você não imagina o que fez, a voz de Bento transbordava gratidão sincera. Ela hesitou, sem saber o que dizer. O empresário continuou, gostaria muito de conhecê-la pessoalmente para agradecer e, se não se importar, saber mais sobre você. Acho um encontro inapropriado agora, disse Roberta, sentindo as bochechas queimarem. Oh, por favor, Roberta, Bento fez uma pausa, sua voz mais insistente. Não quero apenas agradecer. Quero que saiba que eu, bem, não sei como dizer. Roberta interrompeu-o, sou enfermeira, meu trabalho é ajudar. Não fiz nada excepcional. Oh, você fez muito por mim, respondeu Bento. Salvou meu irmão. Tudo bem, disse Roberta, constrangida. Podemos nos encontrar, mas não hoje. Que tal amanhã? Perguntou Bento, esperançoso. Sim, após o trabalho. Onde gostaria de se encontrar? Esperarei você na escola, respondeu o empresário, sua voz carregada de otimismo, como se já soubesse que Roberta concordaria. Tudo bem, até mais então, respondeu a enfermeira, com voz trêmula. Obrigado, Roberta, disse Bento. Adeus, e desligou. Roberta sentou-se, com olhos fechados, tentando lembrar o rosto da pessoa que ajudou na rua. O irmão de um empresário bem-sucedido, vestido de mendigo para um exercício de atuação. E por que Paulo não cuida de sua saúde? Um coração doente e ele decide testar suas habilidades de atuação no calor? Não poderia ter escolhido o momento mais inadequado. O resto do turno passou despercebido. Finalmente, o dia de trabalho terminou. Roberta poderia retornar à sua residência. Douglas foi recolhido na instituição de ensino por Maicon, que exibiu um sorriso provocativo ao percorrer o corredor de braços entrelaçados com Stefani. Felizmente, Roberta conseguiu se conter e evitou confrontá-los no local. Ao deixar a escola, Roberta respirou profundamente o ar puro. Ela estava habituada à agitação e ao ruído do pátio escolar, mas à noite, quando todos partiam, ela ansiava por tranquilidade e silêncio. Na entrada da escola, Fred a saudou. O zelador parecia inquieto e observava os arredores. Fred exclamou, segurando sua mão, temos uma situação. Um filhote foi localizado em um bueiro, com uma patinha fraturada. Coitadinho. Roberta ficou paralisada, sem saber como reagir. Eu o resgatei, Fred explicou, mostrando-lhe o pequeno embrulho aconchegado em seus braços. Pobrezinho, Roberta murmurou, e delicadamente pegou o cãozinho do zelador. Como você foi parar aí?
O filhote gemeu tristemente e esfregou o focinho em seu pescoço, como se buscasse proteção. Aguente firme, pequeno. Vou cuidar de você, Roberta assegurou, acariciando sua cabeça com ternura. Só não chore, tá? Fred olhou ansiosamente para Roberta. O que devemos fazer? Primeiro, precisamos tratar sua pata e depois decidiremos. Oh, onde poderíamos abrigar essa pobre criatura? O zelador indagou. Acho que podemos levá-lo, Roberta sugeriu. Você gosta de animais, não é? Bem, eu não sei, Fred hesitou. Já tenho um gato e um cão. Talvez você pudesse ficar com ele, pelo menos até encontrarmos um novo lar. Roberta refletiu por um momento e então assentiu, apertando o filhote contra si. Tudo bem, sendo assim, eu o levarei. Definitivamente não deve ficar na rua. Uma vez em casa, ela cuidadosamente tratou a pata do cãozinho, aplicou um unguento especial e enfaixou o ferimento com uma bandagem limpa. Pronto, amiguinho, ela disse, acariciando suavemente o filhote. Agora você vai se sentir melhor. Isso mesmo, amiguinho. Esse é seu nome agora. O cãozinho lambeu sua mão em gratidão e Roberta sentiu seu coração se encher de afeto por esta pequena criatura indefesa. Amiguinho, ela repetiu, e o filhote respondeu com um alegre latido. Durante toda a noite, ela cuidou de seu novo animal de estimação. Ela o alimentou com um delicioso caldo de carne com arroz que havia guardado para sua gata Cindy. Cindy inicialmente não aprovou o novo companheiro na escada, mas depois se conformou e até permitiu que amiguinho lambesse sua bochecha peluda. Enquanto se preparava para dormir, Roberta sentiu uma onda inexplicável de carinho por este pequeno pacote fofo. Por um momento, pareceu que amiguinho sempre fez parte de sua vida, trazendo calor e alegria para seu apartamento alugado. Ela adormeceu segurando o filhote junto a si e teve belos sonhos. Ela imaginou um luminoso campo coberto de flores coloridas. O cãozinho corria alegremente por ele. Ela ria alegremente e sua risada ecoava pelo campo como sinos. Ao despertar pela manhã, Roberta sentiu sua alma transbordando de ternura. Ela alegremente afagou a cabeça de amiguinho, que já havia acordado e aguardava ansiosamente por seu carinho. Bom dia, ela disse, e amiguinho lambeu alegremente a mão de sua nova dona. Dirigindo-se à cozinha, ela preparou um café da manhã simples de leite morno com pedaços de pão para o filhote, enquanto ela desfrutava de um café e um sanduíche. Lembranças de sua infância distante na fazenda de seu pai emergiram de algum lugar em seu subconsciente. Roberta era apenas uma garotinha naquela época, e sua vida estava intimamente conectada ao mundo dos animais. Ela se recordava de ajudar seu pai a cuidar de um bezerro, alimentar galinhas e brincar com gatinhos. Naquele tempo, ela se sentia feliz, cercada de amor e cuidado. Mas então seus pais se divorciaram. Roberta e sua mãe se mudaram para a cidade, onde ela deixou seus queridos animais de estimação e foi criada para se tornar enfermeira. Refletindo sobre sua infância, Roberta suspirou melancolicamente. Todos esses anos vivendo na cidade, ela ansiava pela serenidade e beleza da vida rural. Mas agora, tendo encontrado um filhote, ela sentiu que seus sonhos de viver em harmonia com a natureza poderiam finalmente se concretizar. Se ao menos seu filho estivesse aqui também, ela pensou, e não poderia desejar mais nada. Fique tranquilo, amiguinho, mas preciso ir trabalhar, Roberta disse com um sorriso e começou a se aprontar. O filhote observou ansiosamente enquanto sua dona se preparava para sair, desejando sinceramente que ela ficasse, mas ao sair, Roberta ajeitou sua bolsa e apressou-se para o ponto. Seu ofício como enfermeira escolar era desafiador, com frequentes acidentes infantis exigindo sua prontidão constante. Mesmo assim, ela adorava sua profissão. No ônibus, em seu lugar costumeiro, Roberta ponderou sobre seu passado e o recente divórcio de Maicon, finalizado no tribunal no dia anterior. Um solavanco quase fez sua bolsa cair, ela segurou firmemente, buscando conforto. Pela janela, o cenário urbano parecia um pano de fundo para suas recordações pessoais. O doloroso dia anterior esmaeceu,
dando lugar a lembranças remotas, porém vívidas, de 9 anos atrás. Uma feira municipal ensolarada, com aroma de milho e multidão animada, foi o cenário de um encontro decisivo. Roberta recordou seu embaraço ao ouvir Maicon cantando, acompanhado de violão. Ela estava em uma barraca de brinquedos quando notou os olhos castanhos dele, que pareciam penetrar sua alma. Depois, houve o passeio cômico no carrossel, ela miúda e ele imenso. Qual seu nome, linda? Maicon indagou ao fim do giro. Roberta, ela murmurou, tímida. Que nome encantador! Sou Maicon, ele respondeu, com genuína alegria no olhar. Passaram a noite conversando e brincando. Roberta sentia-se em um conto de fadas, encantada pelas aspirações de Maicon de lecionar música e ter uma família numerosa. Seu primeiro beijo ocorreu sob as luzes festivas, marcando o início de sua felicidade. Roberta jamais imaginou que o amor pudesse se extinguir tão abruptamente. O ônibus parou na escola, e ela agradeceu ao motorista idoso, que sorriu nostalgicamente. Ao entrar, lembrou-se do compromisso com Bento, irmão do homem que socorreu de um ataque cardíaco recentemente. O diretor a cumprimentou secamente. Logo, uma aluna chegou febril, e Roberta precisou chamar uma ambulância. Ela confortou a menina e contatou sua mãe, assegurando que cuidaria dela. Roberta passou uma hora com a criança, lendo e acalentando-a até a chegada do médico. Ao fim do expediente, ela organizou o consultório antes de sair. Ao fechar a porta, notou Bento esperando-a, encostado em um SUV preto. Olá, Roberta, ele a cumprimentou calorosamente. Você está deslumbrante. Roberta corou, desacostumada com tanta atenção. Obrigada, ela sussurrou, sentindo-se um pouco desconfortável com a admiração explícita do jovem empresário. Estou feliz que tenha aceitado nosso encontro, Bento disse, sorrindo. Bento convidou Roberta para jantar, o que a surpreendeu, já que eles haviam acabado de se conhecer. Acho que teremos algo para conversar, comentou ele. Você pode me contar sobre você, por exemplo? Roberta hesitou. Por um lado, achava difícil recusar um convite de alguém tão atraente, mas, por outro, não sabia se estava pronta para esse encontro. Eu não sei, disse, tentando esconder o nervosismo. Nunca jantei com um homem que acabei de conhecer. Bento sorriu e disse, não se preocupe, vai ser tranquilo. Vamos apenas aproveitar a noite juntos, em um ambiente descontraído. Ela aceitou, sugerindo algo mais informal, e Bento propôs um café. Conheço um lugar agradável no centro, comentou ele. Tudo bem, mas nada muito caro, respondeu Roberta. Bento riu, por você, eu faria qualquer coisa. Convencida, ela entrou no carro dele pela primeira vez. Ao ver o interior luxuoso do veículo, Roberta não pôde evitar se sentir desconfortável com a diferença entre sua vida simples e o luxo de Bento. Tentando mudar o foco, perguntou sobre Paulo, e Bento explicou que ele estava em casa, ainda se recuperando de problemas cardíacos. Durante o trajeto, Bento fez um tour pela cidade, mostrando os locais mais bonitos, o que deixou Roberta encantada com o que ela ainda não conhecia da cidade. Ao chegarem ao café, ela ficou impressionada com o ambiente aconchegante e a comida deliciosa. Obrigada por uma noite maravilhosa, disse Roberta, mudando para um tom mais leve. Eu também adorei, respondeu ele, segurando a mão dela com carinho. Roberta, no entanto, começou a se sentir constrangida com o tempo que havia passado, e Bento entendeu. Ao deixá-la em casa, ele hesitou em se despedir, olhando-a de forma carinhosa. Desculpe, mas eu não posso fazer isso, sussurrou Roberta. Eu entendo, disse Bento, mas pediu uma chance para vê-la novamente. Roberta, indecisa, pediu um tempo para pensar. Eu vou esperar, respondeu ele antes de partir. De volta ao seu apartamento, Roberta alimentou seu cachorro, que sentiu sua falta, e foi para o quarto, onde abriu seu diário e começou a escrever sobre o dia. Ela mantinha o hábito de registrar sua vida desde a 5ª série. Querido diário, escreveu,
Hoje posso ter conhecido o homem dos meus sonhos, mas tenho medo de me machucar novamente. O que devo fazer? O silêncio das páginas não trouxe respostas, e Roberta guardou o diário, indo para a cama com Bento ainda em seus pensamentos. Nos dias seguintes, eles se encontraram frequentemente, passeando no parque, indo ao cinema e tomando café. Roberta se sentia à vontade com ele, apesar de ainda pensar em seu filho e no que tinha compartilhado com Bento, incluindo um pedido de ajuda com seu caso no tribunal. Certo dia, ao passar por um shopping, Roberta avistou o carro de Bento. Curiosa, olhou pelas janelas escuras e viu um rosto familiar, o próprio Bento, que até então havia sido tão atencioso e gentil com ela. Sentada com uma expressão de descontentamento, ela olhava para ele como se fosse invisível. Não conseguia entender por que o empresário estava evitando, sem sequer acenar para cumprimentá-la. Afinal, Bento sempre foi tão carinhoso, atencioso e, acima de tudo, amoroso. Roberta se lembrava de todas as reuniões, encontros e beijos, e isso a deixava desconfortável. Será que ela estava enganada esse tempo todo? O choque a dominava, e era difícil acreditar no que acabou de testemunhar. Ela estava certa de que Bento era o homem destinado a ela, mas agora, não sabia o que pensar. Juntando toda a sua coragem, decidiu que precisava falar com ele. Bento, ela chamou. Por favor, me diga, onde Paulo esteve escondido todo esse tempo? Bento ficou surpreso com a pergunta. O que você quer dizer? Perguntou ele. Eu te vi hoje, disse Roberta. Você estava no carro de vidros escuros, mas eu te reconheci. Roberta, Bento respondeu com preocupação. Você entendeu tudo errado. Sinto muito, deveria ter te contado antes. A verdade é que Bento é meu irmão gêmeo. Nós somos muito parecidos, e muita gente nos confunde. Mas eu sou Paulo. Irmão gêmeo? Roberta questionou, quase sem fôlego. Mas você disse que era Bento, e Paulo está no hospital se preparando para uma cirurgia. Sim, é isso mesmo, o empresário confirmou com tristeza na voz. Eu só queria te conhecer, mas não consegui. Meu irmão é mais confiante do que eu, e por isso fiz aulas de atuação para tentar melhorar minha autoestima. Então, o tempo todo, não era Bento, mas sim você, Roberta perguntou, ainda processando tudo. Sinto muito, Paulo admitiu. Eu sei que errei, mas eu te amo. Mas eu pensei que estava namorando seu irmão todo esse tempo. É verdade, Roberta, mas eu realmente te amo e quero estar com você. E como posso confiar em você agora? Ela questionou. Você mentiu para mim. Eu sei, mas estou disposto a consertar as coisas. Prometo que, daqui em diante, serei sempre honesto com você. Roberta estava confusa, sem saber o que fazer. No fundo, ela amava Paulo, mas não conseguia perdoar a mentira. Eu sei que é uma escolha difícil, Paulo disse, segurando a mão dela. Mas estou aguardando sua decisão. Tudo bem, vou pensar nisso, ela respondeu, olhando para ele tentando entender seus próprios sentimentos. Eu te amo, Paulo disse, beijando-a na bochecha. Estarei esperando sua ligação. 2 semanas se passaram, e Roberta decidiu acreditar em Paulo. Ela se encontrou com Bento, que se desculpou pela farsa criada em nome de seu irmão. Após um longo período de dúvidas e incertezas, Paulo finalmente concordou em se submeter à cirurgia de marca-passo. A decisão não foi fácil, mas Roberta conseguiu convencê-lo de que era a única chance de uma vida longa e feliz. Eu te amo, Paulo sussurrou, segurando a mão dela. Mas tenho muito medo de que essa cirurgia seja fatal para mim. Não tenha medo, Roberta disse, encostando o rosto no dele. Tudo vai ficar bem. Você é forte e vai superar isso. Estarei ao seu lado o tempo todo. Paulo sorriu, e uma chama de esperança acendeu em seus olhos. Naquele momento, Roberta se sentiu mais feliz do que nunca. Ela tinha certeza de que eles estavam destinados a enfrentar todos os desafios da vida juntos, de mãos dadas.
Graças a técnicas inovadoras e à habilidade dos médicos, a cirurgia foi um sucesso. Paulo estava fraco, mas sentia-se um pouco melhor. Roberta esteve ao lado dele o tempo todo, cuidando, alimentando-o e lendo seus livros favoritos, além de cantar músicas suaves. O amor dela era tão forte que Paulo se sentia envolvido em um casulo de carinho e ternura. Roberta, ele sussurrou com os olhos marejados, você é um anjo, você me salvou. Roberta sorriu e acariciou a mão dele. Não diga bobagens, vamos superar tudo que o destino nos reservar juntos. Estarei aqui até você se recuperar totalmente. Um mês depois, Paulo já estava bem melhor. Ele conseguia andar, embora ainda sentisse certa fraqueza. Roberta, eu quero que você seja minha esposa. Não posso viver sem você, você é a minha vida. Lágrimas de felicidade surgiram nos olhos de Roberta. Eu adoraria, respondeu ela. Eles se casaram numa manhã ensolarada, em uma cerimônia modesta, mas cheia de sinceridade. O casamento foi marcado pelo perfume das flores frescas, a música suave do violino e o canto dos pássaros, como se a própria natureza estivesse celebrando a união deles. O sol brilhava tanto quanto a felicidade nos olhos de Roberta e Paulo. Após a cerimônia e uma sessão de fotos sob um arco floral, os convidados se reuniram para um jantar decorado com toalhas brancas e vasos com flores brancas e rosas. O ar estava cheio de risadas, conversas animadas, tilintar de taças e brindes emocionados para os recém-casados. Em meio a seus parentes, Roberta e Paulo juraram amor eterno, unindo suas vidas para sempre. Um presente especial foi o retorno de Douglas à família. Bento conseguiu que o caso fosse revisto, e o juiz atendeu ao desejo da criança, devolvendo-a para sua mãe. Senti tanto a sua falta! Douglas exclamou, correndo para os braços de Roberta, que o abraçou com força. Eu também senti sua falta, meu amor, disse ela, radiante ao ver o sorriso de seu filho. Agora você estará sempre conosco, disse a ele. Sim, mãe, esperei por isso por tanto tempo, Douglas respondeu. Paulo os observava com um sorriso, sentindo uma alegria imensa em seu coração. Estava disposto a tudo para manter sua família feliz. A história aborda temas universais como amor, perda, engano e redenção, tecendo-os em uma tapeçaria de experiências humanas. O divórcio de Roberta e a luta pela custódia de seu filho nos lembram da fragilidade dos laços familiares e como as decisões legais podem impactar profundamente nossas vidas. A história também toca na importância da comunidade e do apoio mútuo, seja através dos colegas de trabalho de Roberta ou do zelador Fred. Isso nos lembra que, muitas vezes, encontramos força e conforto em lugares e pessoas inesperadas. Por fim, a narrativa sublinha a importância de permanecer aberto às possibilidades da vida, mesmo em face da adversidade. A jornada de Roberta é um testemunho da capacidade humana de se adaptar, crescer e encontrar felicidade, mesmo quando o caminho parece obscuro. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!